Sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão número 2, aqui preparatório para a prova do mérito do quadro do magistério. Vamos lá, estamos aqui com a nossa professora Rita Vereda. Rita, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, pessoal, colegas do magistério, do quadro do magistério. E vamos a mais uma aula, né? A mais uma aula sobre a portaria que vai levar todo mundo à promoção. Ou uma boa parte, a gente espera, né, Rodrigo? Com certeza, esse é o objetivo, a gente facilitar a jornada de estudos para a conquista aí da promoção. Rita, o assunto de hoje quais são? Olha, eu vou falar um pouco, né, destrinchar um pouco sobre o decreto que fala sobre o nome social e depois sobre o conselho escolar. Legal. Esses dois conteúdos, Rita, ele abrange tanto a parte ali de professor quanto do diretor e supervisor, não é isso? Isso mesmo, os dois conteúdos estão na bibliografia de diretor e supervisor, na parte comum, e de PEB 1 e PEB 2 na parte comum. Legal. Então, bora lá. Vamos iniciar aí com esse conteúdo. Fique à vontade para você explanar. E aí o pessoal também colocando dúvidas aqui ao decorrer dos comentários para depois a gente também trazer as respostas. Ok. Bom, Rodrigo, o decreto que nós vamos falar é o decreto 55588, de 17 de março de 2010. Ele dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo e dá outras providências. Então, a gente não vai ter aqui nenhum objetivo de destrinchar a questão de travesti, a questão de transexuais, porque vejo eu que se quiserem um aprofundamento nisso, tem que ser alguém que passe isso na pele, que é um travesti, que é um transexual para vir colocar. O que nós vamos tratar aqui é o que diz a legislação, tá? E o que é o nome social, né? Em primeiro lugar, o decreto ele fala sobre as considerações. Por que o decreto existe? Então, entre algumas considerações está o princípio da dignidade da pessoa humana, independente de sua identidade de gênero. Então, princípio de direito humano, né? É uma das considerações do decreto. O objetivo da República do Brasil é ter e dar os direitos que todos e todas temos, né? A constituição de uma sociedade justa, sem preconceito. E isso é um princípio norteador de toda a educação, né, Rodrigo? Então, por isso que na outra aula, eu coloquei que é importante, quando você lê uma legislação ou um livro que está na bibliografia, você entender o porquê que aquela legislação foi feita, né? Então, isso é um dos princípios, a constituição de uma sociedade justa, sem preconceitos. Outra consideração importante é a igualdade, liberdade e autonomia individual. Os direitos da diversidade sexual constituem direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e que sua proteção requer ações do Estado. Então, o decreto é uma ação de Estado para o benefício e o direito destas pessoas, né? A questão da identidade de gênero é distinta do sexo biológico, né? Que é uma das considerações. A pessoa nasce com sexo biológico e durante a vida ela passa a ter uma outra identidade de gênero. Então, é o respeito a essa diferença. Então, essas são as considerações do decreto. E depois, Rodrigo, a gente vai destrinchar o que diz, o que assegura o decreto, né? Sobre o nome social. Certo. Essa legislação, ela é de 2000
2010, então já está aí há 14 anos, né? Inclusive, nas considerações, ela usa uma nomenclatura de LGBT, que na época era o que existia. Hoje, essa nomenclatura ela já mudou. Ela já mudou para LGBTQIA+. Então, a sigla ela ampliou. Então, se tiver numa prova uma questão que apareça a sigla, é sempre interessante, é bom a pessoa saber que a legislação ela foi publicada em 2010, então usava a sigla LGBT. E hoje já mudou essa sigla. Provavelmente, ainda mais a VUNESP, que é atenta ao pé da letra da lei, né? É uma dúvida que pode aparecer numa questão. Então, deve ser usado o que está na lei de 2010, tá? Que é uma das considerações do decreto. Aí, vamos lá. O artigo 1º do decreto, ele diz o seguinte: fica assegurado às pessoas transexuais e travestis o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da administração direta e indireta do Estado. Então, o que é isso? A pessoa nasceu, eu vou dar um exemplo com o meu nome, eu sou Rita, nasci com esse nome, fui registrada, mas durante a vida me identifiquei como Mário. E aí, então, eu quero ser chamada de Mário. E aí, o Mário virá nos documentos e no tratamento que irão me dar no espaço que eu estiver trabalhando. Então, voltando à leitura, fica assegurado às pessoas transexuais e travestis o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da administração direta e indireta do Estado de São Paulo. Esse é o artigo 1º. Artigo 2º. A pessoa interessada indicará no momento do preenchimento do cadastro ou se apresentar para o atendimento o prenome que corresponda à forma pela qual se reconheça. É identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade e em sua inserção social. Então, é só a própria pessoa que sabe o nome que ela quer ser chamada. Então, quando ela faz o cadastro para lecionar, por exemplo, ela vai colocar o prenome. E ou se ela se apresentar para fazer o cadastro ou numa atribuição, por exemplo, ela sempre diz o nome social dela. Então, é ela que indica, porque você que está atendendo, o sistema que está promovendo a inscrição, por exemplo, para atribuição de aula, não sabe. Então, é ela que indica o nome que ela quer ser tratada. E esse nome, Rodrigo, é assim, a pessoa já tem uma vida com essa identidade de gênero, diferente daquela que nasceu, e ela tem uma vida, por isso que coloca assim, identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade e em sua inserção social. Então, ela já tem uma família, ela já mora num bairro, ela tem um meio social que a chamam, vou dar de novo o meu nome como exemplo, que a chamam de Mário, né? E aí, quando ela vai para qualquer órgão público, no caso aqui a gente está falando de escola, ela tem o direito a ser chamada por aquele nome que ela escolheu e ela tem que avisar, ela tem que identificar que o nome social dela é o que ela escolheu para a vida dela. É o nome que a comunidade chama, que os pais, que os amigos, né, que ela já é tratada, né, por esse nome. Então, esses dois, os primeiros artigos desse decreto tratam disso, né, tratam deste assunto. Aí, no artigo 2º, nós temos alguns parágrafos neste decreto que dizem o seguinte: os servidores deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado que constará dos atos escritos. Então, Rodrigo, é um assunto delicado, eu não tenho propriedade para adentrar profundamente nesse assunto. Como eu disse, eu estou assim, lendo e fazendo uma interpretação do decreto,
porque muitas vezes essa pessoa vai se deparar com pessoas preconceituosas ou que não entendem a questão e vão insistir até de chamar pelo nome que está no documento. Então, não é assim. O que o decreto traz é que o servidor deverá tratar a pessoa pelo prenome indicado, que constará dos atos escritos dos documentos que vão ser preenchidos para ela. E é importante também lembrar aqui, Rodrigo, que não é apenas o caso de um professor ou uma professora que se apresente para trabalhar. Também é o caso de alunos e alunas, porque a legislação, ela traz o nome social não só para adultos, mas também para crianças e adolescentes. Então, assim, vamos discutir aqui se a pessoa aceita que o funcionário público, né, que recebe ou no balcão da secretaria, ou um professor na sala de aula. Nós não vamos discutir aqui o que a pessoa concorda ou não. Nós estamos discutindo o que a legislação traz. Então, o professor que recebe um aluno com um nome diferente daquele que está no documento, ele deve chamar pelo nome que o aluno ou a aluna escolheu. O funcionário que recebe o professor no guichê, no balcão, deve chamar pelo nome que ele escolheu. E isto que traz a legislação. Então, esse é o nome social, né? No parágrafo 2º, o decreto traz o seguinte: o prenome, então, é um nome que vem antes do nome. Anotado no registro civil, deve ser utilizado para emissão de documentos oficiais acompanhado de prenome escolhido. Então, mais ou menos assim. Então, eu tenho um documento chamado Rita de Cássia Vereda e escolhi o prenome de Mário. Então, vai ser Mário Rita de Cássia Vereda. Então, esse prenome vai estar nos documentos e no tratamento que você dá à pessoa, né? O decreto também traz os documentos obrigatórios de identificação de registro civil serão emitidos nos termos da legislação própria. Então, ele também não explica aqui, nem é o objetivo do decreto, como que essa pessoa deve fazer com os documentos dela. O RG, a CNH, a certidão de nascimento, não é esse? Por isso que nesse parágrafo ele diz que os documentos do registro civil serão emitidos nos termos da legislação própria. Então, essa pessoa que tem um nome social, se ela quiser mudar a documentação dela, ela vai procurar um cartório de registro civil, né? E ela vai poder colocar o prenome diante do prenome dela de nascimento. Não sei se está muito claro, o que você... Não, tá tranquilo, porque é legal você que está acompanhando a gente pegar esse decreto tá aqui tá na plataforma disponível, né? Ele faz parte da bibliografia, então acompanhar a fala da Rita com o decreto em mãos, porque aí você consegue fazer essa contextualização. É um decreto pequeno, ele só tem 6 artigos, então é bem tranquilo. Mas como a Rita mencionou, a Vunesp utiliza muito letra da lei, então é legal que você leia, releia, pegue os pontos ali, marque com marca-texto e observe as informações que ela está passando, porque isso integra e é como se fosse uma interpretação do que vem trazendo aqui a legislação. Tranquilo, Rita, foi tranquilo. Decreto 55.588, 17 de março de 2010, é o primeiro conteúdo, né, solicitado aí na prova de mérito dos profissionais do QM. Fechado esse assunto? Rodrigo, só mais uma... Se algum interessado quiser um aprofundamento nessa questão, a Proface, se tiver interesse, pode trazer alguém que passa por isso na pele para explicar melhor, né? Essa questão do nome social, porque eu gostaria de, antes de encerrar esse decreto, de dizer que o Brasil é o que mais mata travestis, transexuais, gays, lésbicas e esses gêneros. Então, é muito importante, mesmo que alguém não concorde, não aceite, na verdade, a gente precisa partir do princípio da dignidade humana, o princípio de direitos humanos e respeitar a escolha e a vida daquela pessoa. Então, o serviço público, ele não pode se pautar por preconceitos, né?
e a gente tem um número trágico no Brasil de assassinato, o maior, é o país que mais mata travestis e transgêneros. Então, é importantíssimo a gente se ater a essa legislação e importantíssimo dar o direito a essas pessoas do que a legislação traz. Legal. É isso, Rodrigo. Perfeito, Rita. Vamos lá, o segundo assunto é sobre os conselhos escolares, é isso, né? Isso, conselhos escolares. Este assunto, Rodrigo, ele está numa publicação do MEC de 2004, né? Então já vai aí 24, é isso, professor Rodrigo? 24 anos? 20 anos, 2004? né? 20. 20 anos, né? Então, é um caderno, porque o MEC ele produz documentos para as escolas do Brasil inteiro. Então, é o caderno 1, parte 2, né, do que diz o conselho, do que diz o MEC sobre conselhos escolares. Então, ele é bem extenso, mas eu vou tentar aqui dar uma pincelada no que ele traz para nós. E é importante colocar que ele traz a legislação, ele não trata de uma legislação específica, ele traz os conceitos do conselho escolar, ele traz para que serve o conselho, né? E nenhum desses profissionais que vão prestar essa prova de promoção deve se abster de entender. Eu acho que eu vou falar mais para professor e professora, que muitas vezes não está muito no dia a dia da administração pública da escola, porque diretor e supervisor é inerente, é o que mais eles trabalham, é com o que mais eles se deparam, é sobre o conselho de escola e são também os defensores dessa atuação do conselho. Então, acredito que vai ser mais para professor, PEB 1 e PEB 2, mas é um assunto que está na bibliografia, na parte comum de professor, de supervisor e de PEB 1 e PEB 2, tá? Então, os conselhos escolares, os conselhos escolares é a construção da proposta educativa da escola. Então, no caderno que está na bibliografia, ele traz 2 itens, que são as funções de consolidação dos conselhos escolares e as atribuições e funcionamento dos conselhos escolares, né? No caderno, isso está na página 31, página 32 e página 45, porque aqui na plataforma que vocês estão ouvindo essa aula, já tem esse material para vocês fazerem leitura, tá? Então, fica mais fácil saber a página lá. Então, quais são as funções e consolidação do conselho? Vamos lá. Os conselhos são órgãos colegiados compostos por representantes das comunidades escolar e local que têm como atribuição deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas, financeiras, no âmbito da escola. Então, acho que o mais importante aqui nesse início é que são órgãos colegiados, né? O que é um órgão colegiado? É um grupo de profissionais, não só de profissionais, de pessoas da escola, de cada segmento. Então, por isso que se fala colegiado. Então, o conselho existe com este colegiado. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre quem são que fazem parte desse colegiado. Então, o conselho é um colegiado, um órgão que faz parte da escola pública, tá? Para que serve? Esse conselho, ele representa um espaço participativo e de decisão e um espaço de discussão. Então, o conselho escolar, ele existe porque ele se torna um espaço quando esse conselho está reunido. Para que ele serve? Para discutir, né, questões da escola, para decidir questões da escola, acompanhamento e deliberação de assuntos escolares, né? Ele busca incentivar uma cultura democrática. Essa cultura democrática é o que norteia toda a legislação brasileira, não só educacional. É o que diz a nossa Constituição, né? Sobre gestão democrática
Então, o conselho, ele tem esse princípio, essa cultura democrática, ele deve ter, na verdade, né? Isso é o princípio. Ele não tem uma cultura, ele vem para substituir a cultura patrimonialista para uma cultura participativa e cidadã. Que a cultura patrimonialista, é aquela cultura onde uma pessoa manda. Como a gente está falando de escola, então, assim, seria o único mandatário da escola, o diretor de escola. E é justamente o contrário dessa posição, que por isso existe o conselho, né? O conselho, ele vem para uma cultura cidadã e participativa de todos os que envolvem a escola. Os conselhos têm a seguinte função. Então, para que ele existe? Ele existe para deliberar sobre projeto político-pedagógico, ele existe para o cumprimento das normas regimentais, ele existe para ser um órgão consultor, ele assessora a direção da escola, ele existe para acompanhar a questão fiscal, que são as verbas públicas, ele existe para mobilizar os próprios participantes do conselho a continuar participando, né? Então, ele existe para promover a participação dos segmentos. Então, quem que faz parte desse conselho, né? Desse órgão colegiado das escolas? Faz parte dele a direção da escola, né? Os estudantes, né? Os professores, os pais e funcionários da escola, e também pode participar do conselho pessoas da comunidade. Então, ele não precisa ser um pai de aluno ou uma mãe de aluno, mas ele é uma pessoa muito atuante na comunidade e mora ali próximo à escola e ele gostaria de participar, ou até a escola pode convidar alguém da comunidade para participar. Então, são essas pessoas que formam o colegiado, né? Voltando, direção, estudantes, funcionários de escola, professores, pais de alunos e pessoas da comunidade. O conselho toma decisões coletivas, então não existe conselho de escola com uma pessoa, duas pessoas. Ele precisa de um coletivo para existir e para acontecer, né? Basicamente, esse é o cerne, né? É descentralizar as decisões, né? Porque talvez antigamente era só a direção ali que tomava as decisões, e agora é um colegiado que, a partir dele, se toma as decisões da escola, como você bem disse, para todos as decisões ali que tem na escola, fiscal, de eventos, de tudo, integrando a comunidade escolar, os alunos, os funcionários, os professores. Então, todos têm uma decisão que é maior do que se fosse só uma decisão centralizada, que seria da direção da escola, né? Aí eu vou dar um exemplo, sim, porque eu sempre na minha vida profissional como diretora, eu procurei ter um conselho, procurei assim, porque todos os diretores sabem como é difícil reunir todo mundo, nem todo mundo gosta de participar. Infelizmente, a participação cidadã, ela precisa ser motivada diariamente, porque senão acaba ficando mesmo um conselho de meia dúzia de pessoas. Eu fui diretora de uma das escolas de alunos pequenos, né? Era até o 5º ano. E eu levava e perguntava para os... eu tinha no nosso conselho, naquela época, crianças pequenas, alunos de 10 anos. Eu convidei, e na nossa reunião de conselho, tinha um aluno que era do 5º ano. E era uma graça, e como é importante, né? Muitos, infelizmente, a gente não tem isso, uma cultura, muita gente estranha ver o aluno ali sentado com todos os adultos decidindo coisas da escola. E eu lembro que numa reunião, o menino, ele perguntou, a gente estava perguntando, discutindo o que ia ser feito com uma verba que ia chegar, e ele levantou a mão e falou, eu queria que pusesse porta no banheiro. Aí a gente ficou pensando, nossa, porta no banheiro? Porque a escola é uma coisa que, porta no banheiro dos meninos. Porque a escola era uma escola com um prédio antigo e era aquele banheiro, aquele banheiro que não tinha porta em cada separação. No box, né? Box, E ele falou que queria a porta. Então, é uma coisa que, assim, a gente, como eles eram todos pequenos, a gente
Nunca tinha pensado. Então, assim, eu estou dando esse exemplo para pensar que o aluno tem voz também, tanto a criança, quanto o adolescente, quanto o adulto, de participar das reuniões de conselho de escola, independente da idade. Mesmo que ele não entenda, ele vai começar a sentir o que é participação cidadã. E a gente, com certeza, pôs a porta que ele estava almejando lá e os alunos gostaram bastante. Bom, então, qual a função? A função do conselho de escola, né? Só continuando aqui no texto, o diretor atua como coordenador na execução das deliberações do conselho escolar. Ele poderá ou não ser o presidente do conselho, a critério de cada conselho, conforme o regimento interno. Então, o que é isso? Como esse material ele é feito para o Brasil inteiro, os estados, as escolas estaduais têm, assim, uma certa liberdade de colocar o diretor como não sendo o presidente do conselho. Aqui em São Paulo, costuma ser o diretor de escola, o presidente do conselho. Mas, em alguns lugares, veja bem, ele é membro nato, não pode existir conselho de escola sem o diretor. Ele é membro nato, ele vai precisar participar. Mas em alguns estados pode acontecer, nem saberia dar um exemplo, mas é isso que está escrito aqui, pode acontecer dele não ser o presidente do conselho. Não sei se ficou claro aí. Sim, ficou. Ele é membro nato, por quê? O diretor é membro nato. Porque o diretor, na teoria, ele tem que ser um membro que conhece a legislação. Apesar do conselho escolar ter autonomia em diversas decisões, nada pode passar ali como decisão do conselho que não esteja embasado na legislação educacional. E o diretor, ele é o representante e deve conhecer a legislação até onde pode ir essa autonomia do conselho de escola. Entendeu? Então, é isso. Então, ele é membro nato, mas pode acontecer em alguns lugares do país ele não ser o presidente do conselho. Quais são as atribuições do conselho escolar? Então, elaborar o regimento escolar do conselho escolar. Então, o conselho de escola, aqui, talvez em São Paulo, não tenhamos muito esse hábito. Mas, assim, quando a escola uma escola começa, é importante que, depois da escolha desses membros, cada membro desse colegiado, que se monte um regimento do conselho escolar, né? Isso é importante. Por isso aqui, no texto traz a atribuição como sendo a primeira, elaborar o regimento do conselho. Então, não é um regimento da escola por enquanto, tá? É um regimento interno desse colegiado, que vai vigorar aí por quanto tempo a escola existir, né? Qual outra atribuição do conselho? Coordenar o processo de discussão, elaboração ou alteração do regimento escolar. Então, isso é muito importante, porque o regimento da escola, ele só é homologado quando teve a participação do conselho de escola na sua elaboração. Então, quando vai para a homologação do regimento escolar, tem que ter lá a ata onde o conselho concordou, discutiu e elaborou esse regimento escolar. Então, é atribuição do conselho a discussão, elaboração e homologação do regimento escolar da escola. Convocar assembleias gerais. Então, essa convocação, quando é uma atribuição do conselho, ele convoca essas assembleias quando há necessidade. Garantir a participação da comunidade escolar na definição do projeto político-pedagógico, que é outra atribuição do Conselho. Ele, quando vai ser elaborado o PPP da escola, é importante o colegiado estar motivando a comunidade, toda a comunidade escolar, para essa atribuição, para essa confecção do PPP. E o colegiado participa dessa elaboração e definição do projeto político. Outra atribuição do Conselho é coordenar as alterações alterações curriculares, respeitando a legislação vigente. Então, volto lá no que eu falei, por isso que precisa ter a participação do diretor da escola. Então, existe uma certa flexibilidade para o conselho escolar
até colocar disciplinas, mexer em algumas disciplinas, só que ele não pode modificar se não estiver dentro da legislação vigente, né? Por isso que o diretor precisa estar presente. Propor e coordenar discussões junto aos segmentos sobre alterações metodológicas, respeitando a legislação. Então, assim, qual metodologia a escola vai usar, pedagógica, nas salas de aula, isso é participação e discussão do conselho, principalmente se a escola está com o índice de aprendizado muito baixo. Então, é super pertinente que o conselho se reúna e discuta se os métodos que estão sendo utilizados na escola de aprendizagem estão atingindo a maior parte dos alunos, porque se a escola está com índice baixo nas provas nacionais, nas provas estaduais, né, é importante que o conselho discuta o porquê que isso está acontecendo. Então, também baseado na legislação vigente, tá? Participar, outra atribuição do conselho escolar, ele participa da elaboração do calendário escolar, respeitando a legislação. Então, aqueles 200 dias letivos que a legislação diz que a escola é obrigada a cumprir, existe uma discussão do que vai acontecer durante esses 200 dias letivos. A escola elabora esse calendário, ele também deve passar pelo conselho de escola para que ele colabore, que ele discuta a elaboração desse calendário para que ele vá para a homologação. Então, também é atribuição do conselho de escola. Então, regimento escolar, calendário escolar, projeto político-pedagógico, em todas essas ações, o conselho de escola participa. Outra atribuição do conselho é aprovar o plano anual sobre a aplicação dos recursos financeiros, né, Rodrigo? Sim. Você que foi gerente escolar sabe muito bem todas as verbas que a escola participa e com certeza você deve ter participado do conselho de escola, de alguma das escolas que você trabalhou, e sabe que quando chegam os recursos na escola, eles devem ser discutidos com o conselho escolar. O que nós vamos fazer com essa verba? O que pode fazer com a verba? O que é importante, né? Que é importante saber o que se pode fazer com a verba, né? Para que o conselho não faça o que é ilegal e depois prejudique a escola, né? Exato. Então, o conselho escolar, ele também aprova esse plano. Então, começa o ano e ele vai, durante o ano, o diretor sabe, as pessoas que são mais atentas dentro da escola sabem as verbas que a escola vai receber durante o ano. Então, baseado nas verbas que a escola vai receber durante o ano, se elabora um plano do que nós vamos fazer com essas verbas. Então, isso também é ação do conselho de escola, tá? E outra atribuição do conselho, fiscalizar a administração pedagógica, administrativa e financeira. Então, é claro que é um pouco pesado essa palavra fiscalizar, né? Que vai ficar todo mundo vigiando tudo o tempo todo. Mas, na verdade, é papel do conselho de escola, na verdade, participar, para que não haja, assim, na administração, um poder tão grande que uma única pessoa resolva sobre tudo, no caso o diretor, né? Resolva sobre tudo na escola. Então, é por isso essa ação educativa para a participação do conselho de escola. Uma coisa que eu gostaria de falar também, Rodrigo, que o conselho escolar, ele costuma ser... isso não está aqui no texto, mas é importante para quem está tendo contato pela primeira vez com essa bibliografia ou com esse assunto. Muitas vezes o professor, os funcionários, né, os pais, sabem que existe o conselho de escola, mas não sabem quando ele atua, como ele atua. Então, assim, todas as reuniões de conselho de escola, elas devem ser públicas, devem ser publicadas no mural da escola, deve ser avisado todos os seus membros, né? No início de cada ano, esse conselho escolar, ele é eleito novamente, né? Então, a cada ano, a primeira providência que deve ser feita por um diretor, né, de escola é a constituição do conselho escolar. Ele não é um conselho fixo para o resto da vida.
ele é escolhido a cada ano. Então, professor escolhe professor que vai participar, aluno escolhe aluno que vai participar, pais escolhem pais que vai participar, né? Funcionários escolhem funcionários. Então, só aí, professor, funcionário, aluno, professor, funcionário, aluno, pais, são 4 reuniões que devem ser registradas em atas e que cada segmento escolhe o seu representante. Todo ano é uma burocracia, é uma providência que deve ser feita para que a gente realmente consiga essa participação cidadã. Então, não é também o diretor que escolhe os membros por sua conta, é cada segmento. Então, convoca lá uma reunião de pais e avisa que vai ser para escolher o membro que vai participar do conselho durante o ano. Convoca lá uma reunião de professores e avisa que é para escolher os membros que vão participar. E assim, os alunos também, leva os alunos lá para o pátio e vê lá quem quer participar e faz uma ata e aqueles alunos que foram escolhidos pelos alunos que vão participar. É assim que se forma o conselho de escola, conselho escolar, tá? Ótimo. Promover relações de intercâmbio com outros conselhos. Então, também não é uma prática muito aqui de São Paulo, pelo menos aonde eu passei, veja bem onde eu passei, né? Mas pode acontecer isso, ser uma prática em outros estados, o que é muito importante. Pode ser que até tenha no nosso estado de São Paulo, mas o conselho, como ele é um colegiado que tem como princípio básico a participação cidadã, por que não esse colegiado se comunicar com conselhos de outras escolas para ver a atuação deles, o que pode melhorar na sua prática e assim por diante, conhecer melhor as práticas que deram certo para trazer para a sua escola onde você atua, tá? O exercício da participação do conselho escolar é um aprendizado que faz parte do processo democrático, que pauta uma gestão escolar democrática. Então, uma gestão escolar democrática, ela promove esse conselho de escola, ela incentiva, ela promove que otimiza essa atuação, né? Então, quando existe uma direção muito monocrática, né, única, muitas vezes ela acaba tomando decisões sozinhas. Então, o importante desse material estar na bibliografia é essa participação cidadã, é a gestão democrática que principia, que norteia toda a legislação educacional. Gestão democrática da educação. É isso que é o princípio básico do conselho escolar. Muito bom, Rita, muito bom, porque... Eu falei muito, né, Rodrigo? Nem dei fôlego para você perguntar nada. Não, mas esse assunto, ele é um assunto que ele está no dia a dia da escola, né? Porque essas reuniões também ela acontece com uma frequência até grande, todo mundo conhece, e muitas vezes as pessoas, e nós como profissionais ali da educação, conhece ela por estar no dia a dia, mas não conhece a base da legislação que traz todo esse ensejo, que é importantíssimo a gente ter contato para que, de fato, aquilo que está na legalidade seja cumprido na prática, né, Rita? Então, isso é muito bom que você trouxe esse contexto, esses exemplos, isso tudo enriquece o conhecimento. É claro que o que a gente está trazendo aqui não substitui a leitura do texto, que aqui é uma conversa para complementar essa leitura do texto, deixando bem claro que precisa se observar, né, quando ele fala lá caderno 1, parte 2, então se atenha ao caderno 2, a parte 2, quer dizer, desse caderno, que é da página 33 até 57, é esse resumo que a Rita trouxe ali, pontuou cada uma das informações, então você pode acompanhar com o material ou na tela aí do computador, ou se você imprimiu esse material e pontuando assim que a Rita foi falando. Então isso acaba agregando e ajudando para que o professor tenha de fato esse conhecimento aí para o dia da prova, Rita. É isso, né? Tem mais alguma informação? Isso, com certeza, né, Rodrigo? Não existe escola sem o conselho. Então, o conselho escolar é importantíssimo para essa gestão democrática, e esse é o princípio, né? Gestão participativa, gestão democrática, gestão cidadã, e agora existem legislações específicas de cada estado sobre o conselho escolar, mas no caso aqui veio esse material do MEC,
que foi elaborado há 20 anos e que é super atual. Super atual, porque continua, ainda bem, né? Estamos numa democracia, ainda bem que ele continua aí pautando essa prova de promoção que vai acontecer. Exatamente. Pessoal, vamos ficando por aqui nesse aulão 2. A gente traz na próxima semana novos conteúdos. Provavelmente sempre a gente traz 2 assuntos aí para dar até essa acelerada nesse conteúdo. Um conteúdo muito vasto. Na plataforma, essa semana finaliza, a gente consegue incluir todo o material que está faltando ali. Mas é claro que muitas vezes a pessoa fala, mas não está a parte, por exemplo, específica ainda de matemática, mas tem toda a parte comum que você precisa ainda estudar. Então, comece estudando por ela. Daqui a pouco a gente já vai tá subindo o material e já vai publicar aqui na plataforma. Então, fique tranquilo que todo o material vai estar todo construído dentro da nossa plataforma. Mas é importantíssimo que você vá passo a passo, dia a dia ali, conseguindo estudar e acompanhando essas aulas que ficam aqui no YouTube, através do canal de membros específico e exclusivo para quem se tornou membro aqui da Profaz. Rita, quero te agradecer por seu tempo, por mais uma aula, uma belíssima aula, nos ajuda muito aí nessa jornada de estudos e nos vemos semana que vem, é isso, né? Com certeza. Tchau, boa semana para você, para vocês todos e todas. Beijo, até a próxima. Até, tchau, tchau. Valeu, pessoal.